Salut les cocos, meu nome é Cecília Souza, sou professora de francês. E hoje nesse vídeo eu vou aqui ajudar vocês a identificarem como se usa o vers e o environ. São duas palavrinhas que causam muita confusão porque a tradução para o português é a mesma. Ambas querem dizer aproximadamente. Pois é, mas cada uma deve ser usada em um contexto específico e tem uma construção específica também na frase. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver primeiro a environ. Environ é para quantidade aproximadas, quantidades. Então, olha só. Il y a environ 270 millions de francophones dans le monde. C'est vrai, é verdade. Olha só, tem aproximadamente 270 milhões de francófonos no mundo. E você faz parte, eu faço parte também. Francófonos é qualquer pessoa que fala francês, tá? Não é nativo necessariamente. Então, olha só, para quantidades aproximadas. Então, para você falar, tem tantas pessoas que fazem isso. Então, environ 270 milhões nesse caso aqui. Mas sempre que você for falar de quantidades, então, com números aí para especificar a quantidade de pessoas, de livros, etc. O que quer que seja, environ. Para duração aproximada aí, olha só. J'habite au Québec. Já estou me projetando, gente, né? Eu moro no Quebec. J'habite au Québec depuis environ 2 ans. Então, esse depuis aí, atenção, olha só, gente, vai um monte de explicação em uma só, né? Esse depuis aí é um falso amigo, não é depois, ele quer dizer desde ou a, aquele nosso a em português com H, certo? De há quanto tempo eu faço tal coisa. Então, eu moro no Quebec há aproximadamente 2 anos. J'habite au Québec depuis environ 2 ans. Para distância aproximada, né? Montréal est à environ 300 km de Ville de Québec. É longe, gente. Não é do lado, não. A gente pensa assim, eu fico falando para os meus alunos que estão em Montreal, quando eu estiver em Quebec, eu vou aí visitar vocês, a gente vai se ver. Aí eu fico já imaginando aí os finais de semana, mas é uma viagem. Então, Montréal fica é a aproximadamente 300 quilômetros da cidade de Quebec. Montréal est à environ 300 km de Ville de Québec. Então, tá aqui 3 usos pro environ. Tem outras maneiras, tem outras palavras que a gente pode usar, tá? Mas não pode usar o vers aí nesse caso. Então, environ. Il y a environ 270 millions de francophones dans le monde. J'habite au Québec depuis environ 2 ans. Montréal est à environ 300 km de Ville de Québec. Mas tem situações em que você pode usar tanto um quanto o outro, tá? Eles são sinônimos perfeitos. Só que, atenção, a frase é construída diferentemente. Vamos ver aqui, olha só essas duas frases. Je pars au Québec vers le début de l'année prochaine. C'est vrai. A pessoa tá muito empolgada, gente. Só falo nisso. Je pars au Québec. Então, eu parto para o Quebec, ou seja, é mais eu vou partir, né? É um presente aí com sentido de futuro, né? Je pars au Québec vers, né? Aproximadamente no início do ano que vem. Vers le début, que é o início, de l'année prochaine. Uma outra maneira de construir essa frase, só que usando environ, é colocando environ lá no final. Olha só, e a frase fica um pouquinho diferente. Je pars au Québec en début de l'année prochaine environ. Viu? A construção fica diferente, mas o sentido da frase é o mesmo. Quando que eu só posso usar o vers aí agora? Vê só, a gente foi meio que numa transição, né? A gente viu primeiro só o environ, depois quando eu posso ver os dois, e agora só o vers para direção aproximada e não distância. O environ foi distância. É por isso que é difícil, né, a gente entender exatamente quando usa um, quando usa o outro, porque os sentidos são muito parecidos, mas é diferente, né? Distância de direção. Então, olha só, direção aqui. J'habite vers le nord de Montréal. Então, eu moro na direção de, né, em torno do norte de Montreal, né? Mais pro norte de Montreal. Vers le nord, é em direção do norte. E também no sentido de movimento. Então, é o sentido de um movimento. Olha só, aqui tem até, é bem parecido até com o primeiro sentido, né? Então, ele se virou na minha direção.
Ou então ele se vira na minha direção. Aqui a frase está no presente, né? Il se tourne vers moi. Il se tourne vers moi. Je me tourne vers toi. E várias outras frases são possíveis, né? Ir na direção, virar, ir na direção também de alguma coisa, de alguém. Voilà! Sei que não é fácil de memorizar logo de cara, tá, gente? Quando usa um, quando usa o outro. É importante que você reveja esse vídeo, anota aí os exemplos. Você vai com o tempo pegando feeling. Sinceramente, eu aprendi a usar vers et environ no feeling, antes de teorizar. Eu tive que teorizar porque eu tenho que explicar pra vocês, né? Mas, quando você se acostuma, quando você ouve várias vezes, você vai no feeling. Foca aí. Se você tem muita dificuldade, foca primeiro em um, só em um. Faz pesquisa, procura situações em que somente o environ é usado, num primeiro momento. E aí, daqui a uma semana, por exemplo, você foca no vers. É bem importante também saber separar os estudos, né? Saber separar o momento de estudar duas palavras que causam muita confusão. É importante desassociá-las um pouquinho para poder facilitar o aprendizado. Aqui é um vídeo que eu apresento os dois juntos para você poder comparar, para você ver, né, identificar na hora ali que tem uma diferença, que não pode sair usando um ou outro assim indefinidamente, mas a prática mesmo você vai usar corretamente aí à medida que se acostumar, que ver várias vezes e que praticar. E aí eu gostaria de convidar vocês aí para praticar aqui nos comentários. Reformula cada uma dessas frases trazendo para sua realidade. Por exemplo, eu moro em Sorocaba há aproximadamente 5 anos, eu acho. Aproximadamente, não tenho certeza. Pode ser 4, pode ser 6, mais ou menos isso. Então, ok. Então, j'habite à Sorocaba depuis environ 5 ans. Et toi? E aí é a sua vez de formular uma frase com a sua própria realidade a partir daí. E você pode fazer isso para cada um dos exemplos que eu dei, d'accord? Se você colocar aqui nos comentários, eu vou te ajudar com a correção. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. À la prochaine, salut!